Então, semana passada, em Mateus 1, a gente se ateve bastante tempo falando das genealogias e não conseguimos falar sobre todo mundo. Como eu falei, eu vou tentar ver se eu arranjo um tempinho para digitar esse estudo. Se alguém quiser colaborar, por favor, me avise, que eu mando a foto, igual eu fazia com as meninas lá em João. E quem puder digitar para a gente vai ajudar muito. E a gente viu como Deus usa, né? Pessoas imperfeitas, pessoas falhas, pessoas que se arrependem, pessoas que não se arrependem, mas Deus usa tudo para o cumprimento do propósito que Ele tem. Ele está acima de tudo isso, né? E vimos como é que foi a anunciação do nascimento de Jesus, como José foi parte fundamental nesse plano, como é importante a gente escolher as pessoas certas para a gente se relacionar, porque se José fosse um cara de cabeça quente, ele podia ter feito algo muito desastroso com relação a Maria, né? Como a gente viu, o que poderia ter acontecido se ele tivesse rompido aquele casamento, anunciando que Maria tinha errado. E José foi obediente até o final. E finalizamos falando, né, sobre que ele finalizou toda essa obediência dando o nome que o anjo tinha falado para ele dar, o nome de Jesus. A gente viu, antes de começar, que Mateus é um livro que foi destinado, uma carta que foi destinada aos judeus, então a gente vai ver o tempo todo Mateus fazendo questão de ressaltar tudo na vida de Jesus que estava fazendo com que a promessa se cumprisse. Então, desde o comecinho até os capítulos de hoje também, a gente vai ver muito falando sobre isso. Ó, isso aconteceu para que se cumprisse a profecia tal, isso aconteceu para que se cumprisse segundo os profetas. E hoje a gente vai ver mais um pouco disso. Então, a gente começa falando que depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, magos do Oriente vieram para Jerusalém. Primeiro eu quero ressaltar o seguinte: lá em Lucas, como é que a gente lê a Bíblia? Como é que a gente entende o que a Bíblia diz? A gente conecta os versículos. Então, qual é o outro livro que vai falar do nascimento de Jesus? É o livro de Lucas. Então, temos uma história em Lucas que tem partes iguais e tem outras partes. Então, qual que é a verdadeira? Não, tudo é verdadeiro. E a gente tem que conectar, porque algumas coisas Lucas citou e Mateus não citou. Então, o que aconteceu depois que Jesus nasceu? Lá em Lucas fala que no 8º dia Jesus foi circuncidado, eles estavam em Belém. Belém fica bem perto de Jerusalém, vou mostrar o mapa aqui. E ele foi circuncidado. E aí eles ficaram lá em Belém. Depois de um tempo, não, antes disso, o que eu ia falar antes disso? Que por que eles estavam em Belém? Eles moravam em Nazaré. Maria e José eram de Nazaré. E aí, por que José foi para Belém? Porque ia ter um recenseamento. E José, a família dele, era de Belém. Então, ele tinha que ir para lá para fazer esse recenseamento. O que era esse recenseamento que Roma fazia? Era tanto a contagem das famílias, como era o período de alistamento. Então, José foi para lá por causa disso. E nesse período se cumpriu os dias que Maria ia ganhar o neném e Jesus nasceu em Belém. Então, toda essa mobilização, essa conjectura fez com que Jesus nascesse num lugar que havia uma promessa de que ele ia nascer, que era em Belém. E aí eles ficaram lá esse tempo. Nesse meio tempo, aconteceu essa situação aqui. Quem governava toda a Judéia era Herodes. Herodes era um rei que ele foi posto lá por Roma para governar, porque a gente tem que lembrar que Israel estava debaixo do governo de Roma, e ele não era um judeu. Então, ele não era reconhecido pelo povo judeu como um rei de verdade. Ele era de origem edomita. Edomita é da linhagem de Esaú. E a gente vai ver que o povo de Israel é da linhagem de Jacó. Então, toda vez que falar Edom, Edom é o mesmo nome que Esaú. Os edomitas são do povo de Esaú. Então, vamos lá. Jesus nasceu em Belém, no lugar que a Bíblia fala que ele nasceria. Eles foram para lá para se hospedar, para fazer esse recenseamento, só que chegou lá, não tinha lugar para eles se hospedarem, porque a cidade estava cheia. O único lugar que tinha era
como é que fala? Estrebaria, que era o lugar onde os animais ficavam. E não tendo nenhum lugar para colocar Jesus quando ele nasceu, ele foi colocado numa manjedoura, que era, a gente já mostrou até foto aqui, era o lugar onde os animais comiam. Então se forrou ali com os panos e Jesus ficou ali no seu nascimento. Eu vou mostrar aqui para vocês o mapa que eu coloquei lá no grupo. Estão me vendo aí? Aí, ó. Davi, gente, veio aqui no escritório, meteu o dedinho lá no modem, desligou tudo. E eu demorei para descobrir que estava sem internet. Aí até reiniciar tudo. Então, eles moravam em Nazaré. De Nazaré até Belém, são 135 quilômetros que eles fizeram essa viagem caminhando. De Belém para Jerusalém, são 10 quilômetros, então é bem pertinho. Gente, se tiver alguém aí para me ajudar com o grupo, eu não sei o que está acontecendo lá. Se tem alguém que não conseguiu entrar ainda. Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui o mapa. Ó. Eu consegui entrar. Oi, sogra, tudo bom? Eu não te respondi porque eu tô até sem telefone aqui, tô entrando pelo computador. Então aqui é o mapa, ó. Eles moravam aqui em Nazaré, eles fizeram essa viagem aqui todinha. Por que a viagem era feita aqui, ó, por esse caminho, não era em linha reta? Porque as pessoas sempre viajavam às margens do rio para buscar água, para ter alimento, tudo isso aqui, ó, era as margens do rio. E tinha um outro porém também que eles não poderiam vir por esse caminho, porque o judeu não passava por Samaria. Ele dava a volta para não passar por Samaria, por mais que ele percorresse um caminho maior, porque os judeus não se davam com os samaritanos, né? Tinha uma rivalidade enorme com eles. Então eles vinham, viajavam aqui ao redor do Jordão, passavam por Jericó, que era uma cidade grande, paravam em Jerusalém também para abastecimento e vinham para Belém, Bethlehem, que chama. E foi aqui que eles ficaram. Andaram tudo isso. Então, Herodes governava naquela época e Herodes era um homem psicopata pelo poder. Ele era assim obcecado. A história conta, e aí a gente vai ter vários Herodes, mas esse Herodes aqui dessa época, esse Herodes, era o Herodes o Grande. Então, ele foi um governante muito importante, ele teve um destaque enorme na área de construção. Foi ele que construiu o segundo templo lá, que reergueu o templo que tinha sido destruído na época que o povo foi levado cativo para a Babilônia. E ele ergueu um templo muito suntuoso, porque o objetivo dele era ser assim, um lugar super importante, né? Demonstrar poder. Mas apesar dessas qualidades que ele tinha, ele era uma pessoa obcecada pelo poder. Ele teve mais de 10 casamentos. Desses casamentos que ele teve, 3 esposas ele assassinou, 2 esposas ele mandou matar e 3 filhos ele também mandou matar por causa do poder, porque ele, por achar que eles estavam tentando tomar o poder, Herodes foi lá e eliminou. Sem contar várias outras pessoas que trabalhavam com ele, ele não tinha assim, apreço nenhum por ninguém. Quem se levantasse contra o governo dele, ele mandava matar porque ele não queria perder. Ele era uma pessoa tão vaidosa que eu li num livro sobre história, falando que ele tinha ordenado que quando ele morresse, que se matasse vários líderes judeus, para que ele tivesse certeza que na morte dele todo mundo fosse chorar. Então, chorasse por ele ou não, tinha que todo mundo ficar triste naquele dia. Então, de repente, vem esses magos, que eu vou falar, escrever quem eram eles, falando que tinha nascido o rei dos judeus. Então, ele ficou maluco. Como assim? Nasceu um concorrente, foi alguém que quer tomar o meu poder. Porque era conhecido tanto entre o povo judeu como nos outros povos, que eles estavam à espera de um redentor, de alguém que viria para libertar eles e fazer eles reinar. Só que essa visão era de um reino terreno, nunca foi de uma libertação interior, não tinha essa concepção.
Então eles achavam que esse rei que ia nascer, esse Messias que viria para libertar eles do governo de Roma. Como já tinha vindo várias outras vezes libertar o reino de Israel de povos que estavam subjugando eles. Então eles tinham esse entendimento que mais uma vez ia se levantar alguém e esse alguém ia governar para sempre. Essa era a visão deles. E aí, essa notícia que chegou desses magos perturbou tanto Herodes como todo Israel, não ficou restrito ali ao palácio. Essa notícia percorreu Jerusalém. E aí todo mundo ficou, nossa, será que nasceu esse resgatador que vai libertar a gente de tudo aquilo que a gente tem sofrido, né? Apesar de Israel não estar sendo escravizado por Roma, eles eram inferiorizados, eles tinham que pagar altos impostos, eles tinham que obedecer às regras que não eram deles, né? Eles eram proibidos de fazer coisas que, se eles fossem um povo autônomo, eles não seriam proibidos. Então, queira ou não queira, eles estavam debaixo daquele poder, eles queriam se libertar. Já tinha acontecido uma guerra antes, que até na Bíblia da versão católica tem um relato histórico dessa guerra, que é a Guerra dos Macabeus, toda essa revolta, Israel buscando sua autonomia. Quem eram esses magos? Esses magos provavelmente eram pessoas que estudavam os astros. Antigamente, e aí quem lembrar isso da escola, desde a escola a gente viu isso, que se confundia muito ciência com magia. Lembra daquela história da alquimia, de transformar as coisas, e que tinha a tal da pedra lá, que ia fazer com que transformasse tudo em ouro, e as pessoas corriam atrás disso? Então, tinha coisa que se confundia muito, magia com ciência, tinha coisa que era ciência. É igual a gente vai para a tribo indígena, e lá eles tomam aquelas dezenas de chás. Eles têm todo um ritual em cima daquilo, uma crença, uma superstição. Mas cientificamente a gente consegue comprovar que algumas curas que aqueles chás promovem não é espiritual, não é superstição, é científico. Então tinha essa confusão entre ciência e magia. Então por isso se refere a esses homens como magos, como mágicos, como bruxos, entendeu? Mas eles não eram dessa magia, eles eram pessoas que estudavam os astros. E dentro daquilo que eles estudavam, eles tinham uma informação de que quando esse rei dos judeus nascesse, surgiria uma estrela no céu. Na Bíblia, no Antigo Testamento que a gente tem aqui, não tem nada muito claro em relação a isso, falando que vai surgir uma estrela e tudo. O que se tem é uma profecia de Balaão lá em Números 24, no versículo 17, que é uma profecia messiânica que fala que surgirá uma estrela de Jacó, e quando fala de Jacó é da sua descendência. E Isaías 60 também, no versículo 1, fala que o mundo estaria em trevas e que viria surgir uma luz, e essa luz iluminar todas as coisas. Também é um texto messiânico. Então, o que a gente pode tirar disso é que talvez através do estudo desses textos, esses estudiosos dos astros entenderam que surgiria uma estrela quando o Messias viesse. Vamos lá para a imagem que eu coloquei, que eu falei para vocês descobrirem o erro. Agora vocês falem. Alguém descobriu qual é o erro dessa imagem aqui? Eles não eram reis, então, né, Nath? Não, é forma de dizer. Como se fosse, assim, uma autoridade. Mas não era rei, não. Tá. E aí? Aqui fala que eles eram reis. Não é a menção. Mas não se tem tem dois de coroa aí no papel? De um governo, né? De um governo, um reinado sobre um povo. A maior ideia que se tem de estudo é que eles eram estudiosos dos astros, tipo astrônomos. Não astrólogo, viu, gente? Astrônomo. Vamos lá, alguém falou alguma coisa aí? Fala aí. Eu falei que não eram só 3 reis magos. Isso! Quem foi? Eu, Mariana. Pois é. Não sabemos se era ou se não era, mas o fato é, a Bíblia não fala que eram 3 reis. E aonde se procurar,
você vai ver se falando de 3 reis magos. E aqui fala o quê? Magos vindo do Oriente. Por que se associa 3? Eu vou falar quando a gente for falar lá dos presentes, porque foram 3 tipos de presente. Então, as pessoas acham não, né? Definiram e aí a gente sai repetindo, né? Falando que eram 3 reis magos. Mas a Bíblia não fala sobre a quantidade de magos que foram lá. E aí, o que aconteceu? Eles foram lá, porque sabiam que era o rei dos judeus, e perguntaram, né? Aonde que ele está? Porque a gente viu a estrela. E aí, Herodes fica perturbadíssimo, e aí ele vai procurar os estudiosos da lei, que são quem? Os mestres da lei e o chefe dos sacerdotes. Se alguém tiver alguma coisa escrito diferente, a gente pode falar aqui, tá? Que aí a gente esclarece também. Quem era o chefe dos sacerdotes? Eram os líderes que trabalhavam no templo. Os sacerdotes trabalhavam no templo. Quem eram os mestres da lei? Eram pessoas que se dedicavam exclusivamente ao estudo e o ensino da lei. E aí ele foi atrás deles e eles falaram, olha, a profecia diz que ele nasceria em Belém. Essa profecia está lá em Miqueias 5:2. Quem nunca ouviu falar desse livro, tá na Bíblia, gente. E aí lá fala assim, ó, que é inclusive o que no livro aqui de Mateus também vai relatar. No versículo 6. Lá em Miqueias está escrito exatamente isso. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante e em tempos antigos. Então, eles sabiam que o Messias nasceria em Belém. E aí, Herodes chama esses magos de novo e fala com eles, fala assim, olha só, vai lá para Belém, então, que é lá que ele está, pega todas as informações a respeito dele e depois volta aqui, porque eu também quero adorá-lo. Herodes quis certificar há quanto tempo essa estrela tinha aparecido, para saber mais ou menos qual a idade dessa criança. Eles chegam falando de recém-nascido, mas esse conceito de recém-nascido, para a gente recém-nascido hoje em dia são 30 dias, né? Mas a gente não sabe quanto que isso variava naquele tempo. E aí eles falam mais ou menos o tempo que tinha acontecido e Herodes já estava com os planos dele de eliminar aquela criança para que ele não crescesse e viesse se tornar aquele que ia tomar o reino dele. E aí, quando os magos saem dali, a estrela aparece novamente para guiar eles pelo caminho. E aí essa estrela vai guiando eles e repousa sobre o lugar onde o menino está. Existem teorias para dizer que essa estrela foi um cometa que passou, foi um encontro de planetas e tal. Só que não tem como a gente ver isso, gente, de uma forma que não seja uma forma sobrenatural. Porque essa estrela guiou eles até o lugar onde Jesus estava. Não existe como a gente imaginar tamanha coincidência diante de um contexto desse, né? E aí eles chegaram aonde? Fala aí para mim. Lê lá no versículo 11. Alguém? Onde que eles chegaram? Ninguém? Tá todo mundo com o microfone desligado. Eles chegaram na casa onde eles estavam hospedados. Então, vou matar aqui mais uma ideia que a gente sempre carrega. Isso aqui, gente, ó, essa imagem aqui, ela não é real. Deixa eu diminuir isso aqui. Ó, essa imagem aqui, ela não é real. Os magos chegando numa estrebaria com Jesus recém-nascido. Ó, todas as imagens vão retratar isso, ó, ele na manjedoura. Mas, na verdade, quando eles chegaram, Maria, Jesus, eles já estavam hospedados numa casa, eles não estavam mais naquele contexto. Aquele contexto de ficar na manjedoura, numa estrebaria, foi uma situação passageira, momentânea, porque não tinha lugar para hospedar eles. Então, eles viveram nesse contexto. Mas a gente vai ver que depois que eles saíram dali, Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade.
Então, Jesus já tinha aproximadamente 1 ano de idade quando os magos chegaram lá para visitar ele. Só uma ressalva, gente, para quem está chegando hoje, quando cair, porque a gente tem só 40 minutos de encontro aqui pelo Zoom, quando cair, clica no mesmo link e volta, tá bom? Que a gente vai continuar. Volta o mais rápido possível para a gente não demorar para terminar. Então, eles chegaram nessa casa. Então, Jesus já era um menino, não era um bebê. E aí, deixa eu me achar aqui. Eles estavam hospedados, não, Jesus não estava numa manjedoura, e ele provavelmente já tinha próximo de 1 ano, 1 ano e meio. Os magos, eles não eram de origem hebraica, eles não eram do povo, eles eram magos vindos do Oriente, vindos de outro estado. E uma das grandes mensagens que essa visita traz para a gente é a de que Jesus foi enviado não só para o povo judeu, ele foi enviado para todos os povos da terra. Povos distantes vieram adorá-lo. E isso demonstra essa mensagem de que Deus já estava ampliando esse plano que ele tinha, um plano que era reservado, uma promessa que era reservada para o povo de Israel. Em Jesus, todos os povos da terra seriam alcançados. E aí eles chegam lá, eles reconhecem Jesus, reconhecem o senhorio de Jesus e adoram a Jesus. E eles não só isso, eles trouxeram, eles foram preparados, abriram os tesouros deles, levaram presentes para Jesus. E esses presentes eram presentes nobres e caros, né? Não era qualquer coisa, não era uma lembrancinha, mas eram coisas caras. Isso demonstra o quê? O reconhecimento que eles tinham diante daquela pessoa que eles estavam indo visitar. Era um bebê, mas eles já reconheciam que ali tinha nascido alguém vindo da parte de Deus para trazer libertação sobre o povo, uma esperança sobre as pessoas. Vocês já devem ter ouvido boa parte, e também vocês vão encontrar muita coisa escrita, tentando colocar um significado sobre cada um desses objetos, diz, né? A gente pode ver na Bíblia o que cada um desses objetos representa, mas não necessariamente vincular isso como um fato de uma representatividade naquele momento. O que a gente pode ter como fato? Que eram presentes caros. E ali eles estavam reconhecendo essa realeza, né? Essa soberania sobre Jesus. Mas na Bíblia, o ouro está muito ligado à realeza, ao rei, ao poderoso que governa. O incenso está ligado à adoração. No templo tinha um incenso que queimava dia e noite. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento que as nossas orações subam a Ti como incenso suave, que a nossa adoração suba a Ti como incenso suave. Então, o incenso está muito ligado a isso, a oração, a nossa adoração, aquilo que a gente oferece para Deus. E a mirra, ela está ligada à unção. O óleo da unção tinha um óleo que continha várias especiarias e a mirra era uma dessas. E, essencialmente, quando uma pessoa morria, tinha um óleo, uma preparação de unção, que era com mirra. Então, o óleo de mirra, ele remete a isso, né? Ao fim da vida da pessoa, né? A gente, não sei se a gente vai conseguir ver em Mateus, mas quando a gente estudou João, a gente falou o quanto que até hoje é importante para o judeu essa preparação do corpo quando a pessoa morre. E como isso é um ritual de honra. Né? A pessoa poder preparar o corpo de alguém é um privilégio. Até hoje tem que ser um serviço voluntário, as pessoas não podem cobrar por isso, e é um ritual de honra preparar esse corpo. Então a mirra está ligada a isso. Então, o que a gente pode aprender com a atitude desses reis magos, desses magos que foram visitar Jesus e de todo esse exemplo que a gente pode tirar deles? Primeiro, eles buscaram Jesus até encontrá-lo. Eles não se satisfizeram só com o final, só com chegar num lugar para procurar e não encontrar. Eles foram atrás de informação, eles caminharam, eles andaram mais, mas eles buscaram Jesus com intensidade até encontrá-lo. Eles adoraram Jesus, reconheceram quem Jesus era e quando tiveram a oportunidade, se prostraram diante dele e adoraram Jesus. Eles entregaram tesouros preciosos
para Jesus, né? Ouro, incenso e mirra. Entregaram algo de valor, entregaram a adoração, entregaram a vida por completo. E é isso que Deus espera de nós. Hoje eu até coloquei no início aqui de louvor, porque quando eu estava escrevendo eu me lembrei dele, né? Que fala, tudo que tenho, tudo que sou e o que eu vier a ser vem de ti, Senhor. Então, primeiro, a gente buscar a Jesus, encontrá-lo de todo o nosso coração. E não se contentar em só tentar, sabe? Ah, mas eu orei, não deu certo, então desisto. Ou leio a Bíblia, não entendo. Não, eu vou procurar até encontrar. Eu vou reconhecer a grandeza dele, o poder, o senhorio dele, eu vou adorá-lo. E eu vou entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou e até o que eu vier a ser nas mãos dele, porque esse é o tesouro mais precioso que a gente pode oferecer para Deus. A nossa vida, a nossa obediência, a nossa dependência, a nossa confiança plena. É esse o maior tesouro que a gente pode oferecer. E quando tudo é de Deus, a gente não tem nem medo de perder, porque é dele. Eu estou só aqui só administrando. Tudo é dele. Então a gente vive uma vida muito mais em paz. E é essa lição que a gente pode aprender com esses magos. E aí eles foram advertidos em sonhos dos planos que Herodes tinha, e eles voltaram por outro caminho. Eles não voltaram por Jerusalém e foram embora. A gente tem que estar muito sensível ao direcionamento que Deus dá na nossa vida. Por quê? Eles poderiam colocar tudo a perder. Foram, encontraram Jesus, adoraram a Ele, entregaram os presentes, e se eles não estão sensíveis, não estão atentos à direção que Deus deu para eles não voltarem para Jerusalém, eles poderiam, depois de um momento de adoração, de um momento de ter feito tudo certo, colocar tudo a perder. Então, a gente tem que estar atento para não tomar uma direção errada e acabar perdendo coisas corretas que a gente fez. O nosso espírito tem que estar conectado com o Espírito de Deus, ouvir a voz dele e, principalmente, obedecer. E aí, mais uma vez, o anjo vai aparecer em sonho para José. A gente vai vendo Mateus falando muito da manifestação de Deus sobre as pessoas através de sonhos. E José tinha essa particularidade, né? Deus falava muito com ele em sonho. E aí, mais uma vez, esse anjo aparece para José para dar para ele uma orientação, falando que pessoas viriam querendo matar a criança, para que ele pegasse Maria, a criança, e eles fugissem para o Egito. Deus avisou José antes que acontecesse. A gente, às vezes, não quer prevenir, a gente quer remediar. Deus fala uma coisa com a gente fica esperando ver no que vai dar. Se acontecer, depois a gente quer arranjar um jeito de consertar. Se José não obedecesse a voz de Deus e ficasse esperando o que fosse acontecer para ele tomar uma atitude, não teria dado tempo. Então, a gente já aprendeu lá no capítulo 1 com José sobre essa obediência rápida e o quanto que isso faz diferença. E José, mais uma vez, obedece rapidamente. Isso tudo aconteceu também se cumprindo uma promessa, uma palavra que tinha lá em Oséias 11:1, que Mateus vai citar aqui no versículo 15, quando fala do Egito chamei o meu filho. É um texto também messiânico que está lá em Oséias. E todo esse contexto de perseguição, de luta, imagina a aflição, gente, de José fugindo com Maria porque alguém viria matar a criança. A gente lê e a gente sabe o final da história, a gente não consegue às vezes entrar no contexto, mas a gente tem que entender quais foram os sentimentos que eles sentiram, como é que é enfrentar isso dentro daquele contexto, né? E aí José foge para o Egito e existia um plano maior do que isso. A nossa cultura, gente, ela é muito centrada na gente. E se vende muito o evangelho de que Deus quer que você seja feliz. Isso não é mentira, isso é verdade. Só que a gente não vive uma vida em busca de felicidade. A gente vive uma vida em busca de andar no propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque a verdadeira felicidade a gente só encontra dessa forma.
o nosso conceito de felicidade, ele é momentâneo. Tem coisas que vão me trazer alegria naquele momento, mas que depois vão me trazer um grande prejuízo. Por exemplo, eu sair gastando dinheiro que eu não tenho para comprar coisas que eu gosto muito. Vai me trazer muita felicidade no momento que eu estou comprando. Mas quando chegar a fatura do cartão, não vai ser bom. E isso a gente pode encaixar em várias situações da nossa vida. Que a gente vai correr em busca de felicidade e a gente não vai encontrar uma felicidade verdadeira, uma felicidade duradoura. E o que Deus tem para a gente é um propósito. Então, José teve que fugir para o Egito, sair da terra dele, sair do meio do povo dele, fugido para não morrer. Mas tudo isso estava dentro de um plano muito maior que Deus tinha, de uma promessa que já estava escrita há muito tempo atrás. Então, na nossa vida, vamos sempre lembrar disso. A gente não está em busca da felicidade. A gente está em busca de andar na vontade que Deus tem para a nossa vida. Porque a gente só vai ter uma alegria verdadeira, uma alegria permanente quando a gente estiver cumprindo tudo aquilo que Deus chamou a gente para cumprir. Deus nos prometeu uma vida de vitória. E só tem vitória quem enfrenta batalhas. Então, a gente tem que ter os nossos olhos sempre se lembrando de que Deus tem vitória para mim, porque na hora que vier o problema, na hora que vier a tempestade, eu vou me lembrar que ela vai passar e que Deus vai me fazer superar aquilo. Eu não vou ficar murmurando, reclamando, por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus permitiu uma coisa dessa? Não, eu vou falar assim, o que eu preciso aprender nessa situação? A Bíblia fala que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso está lá em Hebreus 5, no versículo 8 e 9, fala sobre isso. Lá em Romanos 5, versículo 3 até o versículo 5, Paulo vai falar uma coisa que soa estranho para a gente. Ele vai falar o seguinte, que nós nos gloriamos nas tribulações. Cara, quem que vai dar glória a Deus por causa dos problemas que tem? Mas é isso que Paulo está ensinando, que a gente dá glória a Deus pelos problemas que a gente tem, porque são os problemas, as tribulações que vêm contra a nossa vida, que geram perseverança. E a perseverança gera, e ele vai falando tudo aquilo que gera. Depois vocês leiam lá em Romanos 5, no versículo 3 ao 5, fala sobre isso. Então, gente, os problemas, as situações são para forjar o nosso caráter, são para nos ensinar. E quanto mais rápido a gente aprende, mais forte a gente fica. Hoje a minha filha estava vendo um vídeo no YouTube de um passarinho nascendo na mão de um rapaz. E aí o passarinho, gente, parece um ratinho, uma coisa assim, um camundongo. Ele saindo da casquinha com a maior dificuldade, se remexendo e tentando sair, a casca quebrando aos poucos. E a Rebeca, minha filha, agoniada, olhando, ó, o Davi querendo estar aqui, olhando aquilo e falando assim, por que ele não ajuda ele? Aí eu falei, Rebeca, isso faz parte do processo do nascimento. Ele vai quebrando a casca, porque quebrando a casca, ele já está criando forças na vida dele. Deus trabalha com a gente assim, aquele passarinho nascendo, tentando sair daquela casca, ele estava cumprindo um processo de fortalecimento que ele que seria necessário para ele enfrentar as outras fases da vida dele. E assim é com a gente. Se a gente não enfrenta os processos, se a gente não enfrenta os problemas que a gente precisa vencer, a gente não ganha competência, a gente não ganha força naquela área. Então, tudo isso fazia parte de um plano que Deus tinha. Momentos de grande conquista quase sempre são precedidos de grandes batalhas. Então, diante de uma grande batalha, quando as coisas estiverem difíceis, não desvie o seu foco, não desvie a sua atenção. Lembra que conquistas vão exigir grandes batalhas. E o que acontece? Herodes, sendo um homem extremamente cruel, sem apreço nenhum pelo ser humano, ele vai lá, ele entende que os magos não vão mais voltar, não sei quanto tempo ele esperou para chegar a essa conclusão, mas como Belém era muito perto de Jerusalém, eles não iam demorar tanto. Então, ele logo percebe que eles não iam voltar, tinham enganado ele, com base
na data que os magos tinham falado que a estrela tinha aparecido, ele decreta que deveria se matar na cidade de Belém todas as crianças abaixo de 2 anos. E aí, aqui também, Mateus vai fazer questão de relatar um texto que fala sobre esse episódio, que está lá em Jeremias 31, no versículo 15, e fala: ouviu-se em Ramá choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque eles já não existem mais. Raquel foi a esposa preferida de Jacó. Jacó é um dos patriarcas do povo de Israel. Então, na figura de Raquel, tem essa figura de mãe, tem essa figura de acolhedora, protetora. E Ramá foi o lugar onde Raquel foi enterrada. Então, ali fica perto de Belém. Então, por isso se faz essa referência a Raquel, esse choro, esse pranto das mães que perderam os filhos nesse episódio cruel que Herodes agiu. E aí eles vão para o Egito. Belém, de Belém para o Egito, eu coloquei lá um mapa para vocês, depois vocês olham, são 440 quilômetros. Então pensa, gente, uma viagem a pé, esse tempo todo, foi para onde José fugiu com o garotinho. E aí, depois que Herodes morreu, ele dividiu o reino dele, que ele governava ali sobre toda a Judéia. Ele foi dividir o reino dele para os filhos dele. A gente estudou um pouco disso também, acho que em Lucas, quando a gente falou de Arquelau. E aí ele divide o reino dele, e aonde o filho dele, um dos filhos dele fica governando, é na Judéia. E esse filho dele, exclusivamente, ele era muito mau, ele era muito parecido com o pai. Ele era uma pessoa ardilosa. Tanto foi que ele não permaneceu no poder, ele foi exilado em Roma, e depois que ele é exilado em Roma, que surge o Pôncio Pilatos, que foi quem veio para ficar no lugar dele como governante. Então, daí a gente vai entendendo também um pouco de história. E aí o anjo fala para José que ele podia voltar, porque já estavam mortos aqueles que queriam tirar a vida do menino, mas aí ele ficou sabendo que era Arquelau que estava no lugar. E mais uma vez em sonho o anjo adverte ele, e aí ele vai para a região da Galileia. A região da Galileia é a região onde fica o lago, né, da Galileia, chama Kinneret. E aí tudo que é Galileia é o quê? Galileia não é uma cidade, Galileia é uma região. Então tem várias cidades nessa região que engloba Nazaré, engloba outras cidades. E aí eles foram para lá, isso fica bem no norte de Israel. E aqui fala o seguinte, que eles foram viver em Nazaré, e aí se cumpriu o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Você não encontra na Bíblia uma referência direta com essas palavras, ele será chamado Nazareno. Então tem algumas teorias para explicar isso. Uma delas é que a palavra Nazareno, ela é muito parecida com a palavra, isso é um fato, tá? Ela é muito parecida com a palavra que se traduz a palavra renovo. E no Antigo Testamento, quando se refere ao Messias, fala dele como um renovo, brotará um renovo, virá um renovo sobre Israel em vários textos. Então, provavelmente está se fazendo referência, né? Para a gente, acaba que a língua não faz muito sentido. Mas para quem é judeu e está lendo no hebraico, vai entender que essas palavras se conjugam, né? Se conversam. Então, esse Nazareno provavelmente vem dessa origem da palavra renovo, que aí eu não vou nem me arriscar aqui para reproduzir essa palavra em aramaico, né? E aí o livro de Mateus vai estar sempre ressaltando esses textos do Antigo Testamento para falar de como a vida de Jesus fez cumprir tudo aquilo que foi dito nas Escrituras. Quando seguimos a voz de Deus e andamos pelo caminho que Ele já preparou para nós. Essa é a razão da gente entender por que existiam as profecias e como José muitas vezes foi guiado por esse caminho sem saber,
né? Ele não foi planejado, Maria, já que você está grávida do Messias, vamos lá para Belém, porque o Messias tem que nascer em Belém. Vamos fugir para o Egito, porque ele tem que viver um tempo no Egito. Tudo isso foi acontecendo no contexto de vida, e naquele momento eles nem entendiam. A Bíblia fala que muita coisa os discípulos só foram entender depois que Jesus ressuscitou, porque eles foram ver, nossa, lembra aquele episódio? Aquele episódio tinha a ver com tal coisa do Antigo Testamento. E aí eles foram conectando os fatos. Então, quando a gente está sensível à voz de Deus, às vezes a gente não entende todas as coisas, mas a gente obedece e a gente vê se cumprindo um propósito, se cumprindo um plano que Deus já preparou para nós, antes de que essas coisas acontecessem. Amém? A gente finaliza aqui o capítulo 2 e vamos correr para o 3, porque eu tenho muita coisa para falar no 3 ainda. João Batista, ele tinha um parentesco com Jesus. Ele era filho da prima de Maria. Ele era filho de Isabel. Isabel era prima de Maria. Só que elas moravam distantes e todo esse contexto que a gente já viu da vida de Jesus fez com que eles crescessem distantes. Então, eles não cresceram em contato. Eles não cresceram juntos, né? Não foram criados juntos. E aí aqui fala que surgiu o João Batista pregando no deserto. E João Batista, por que João Batista? Batista não era o sobrenome dele, como é hoje em dia. Batista significa o batizador, né? Então era um adjetivo de Batista, era uma especificação de quem que ele era, né? O que ele fazia? Ele batizava, então ele virou João Batista. E o que é o batismo? Eu, sempre que lia a Bíblia, ficava nessa dúvida. Gente, como é que João aparece do nada, batizando e ninguém fazia isso? É muito estranho. E aí, eu vou explicar para vocês uma coisa que a gente já estudou lá em João. E vou explicar aqui de novo, porque tem muita gente nova. Era comum o ritual de purificação. O que era o ritual de purificação? A pessoa que tinha tido contato com algum objeto impuro, com algum animal impuro, ela se lavava porque ela tinha se tornado impura. Então, aquela água lavava ela e tornava ela pura de novo. Só que isso virou muito mais um ritual do que algo com algum sentido. Então, depois, os religiosos, porque a gente vai ver na Bíblia que esses escribas, esses fariseus, saduceus, eles iam acrescentando, como é que diz? Comportamentos, né, regras à lei que originalmente não tinha. Eles foram ampliando as coisas que eram necessárias ser feitas. E uma das coisas foi esse ritual. Então, eles já tinham uns tanques reservados que todo mundo entrava lá e se banhava. E esse banho, ele era como se a pessoa ficasse santa de novo. E aí, qual é a diferença desse batismo, desse ritual de purificação, do que o João está fazendo? João não está falando assim, entra nessa água que você vai sair puro, cumpre esse ritual que sua vida, que Deus vai te perdoar. Ele surgiu falando sobre o quê? Sobre arrependimento. Então, enquanto a religião criou um método para fazer um ritual que não mudava a vida das pessoas, mas convencia elas de que elas estavam purificadas a partir desse momento, João vem falando de algo que tem que acontecer aqui dentro, de uma mudança que tem que acontecer, que é o quê? O arrependimento. É igual eu cometer um monte de pecado, fazer um monte de coisa errada, e aí eu vou me benzer. Tem que me benzer. E aí vai alguém lá, me benze, seja qual for a religião, porque tem mais de uma religião que faz isso, vai lá, joga uma água em mim e diz que está tudo resolvido. E eu não mudei o meu comportamento, eu não mudei meu coração, eu não fiz nada. Eu só acreditei que um ritual foi suficiente para me fazer aceita diante de Deus. E o que nos faz aceitos diante de Deus é um coração transformado. O que João pregava? O arrependimento. Ele era quem? Ele era aquele que preparava o caminho do Senhor. O que é a preparação nesse caminho, para a gente andar nesse caminho para encontrar com o Senhor? É o arrependimento. O arrependimento é essa estrada que a gente trilha para encontrar com Deus. E arrependimento, gente, não é remorso, não é um sentimento que eu me sinto mal e nada muda. Arrependimento carrega consigo duas coisas. Um é reconhecimento.
Eu reconheço o meu erro, eu reconheço as minhas falhas. 2, mudança de atitude. Tem que ter os dois. Eu posso mudar de atitude sem reconhecer meu erro. Eu posso deixar de fazer coisas que são erradas, mas não porque eu me arrependi, mas porque eu quis, porque aquela coisa estava me prejudicando. Mas eu posso fazer isso sem me arrepender. E eu posso reconhecer o meu erro sem mudar de atitude, saber que eu estou errada. Gente, quantas pessoas falam, eu sei que eu estou errado mesmo, mas eu não consigo mudar, mas não muda. Então, gente, arrependimento, lembra disso, sempre vai estar ligado a essas duas atitudes, reconhecimento e mudança de atitude. Aqui fala, façam veredas retas. Veredas retas está falando de uma vida íntegra. Ah, você nunca mais vai errar? Vai, mas você vai buscar acertar. E você não vai errar esperando perdão. Você vai fazer o máximo para acertar, para que você não ande nesse caminho tortuoso, nesse caminho que conduz à morte, nesse caminho que te afasta de Deus. E aqui vai falar sobre a vida de João, né? Que a roupa dele era feita com pela de camelo, ele usava um cinto de couro e ele comia gafanhoto e mel silvestre, coisas que eram de fácil acesso. Essa vida simples de João estava em total contraste com a vida que os religiosos da época levavam. Eles eram pessoas que queriam ser reconhecidas. Jesus fala que eles queriam se assentar nos melhores lugares, receber honras, com certeza comer as melhores comidas. Diz que eles iam para a casa das viúvas com a desculpa de que iam orar por elas, mas na verdade iam devorar a comida das viúvas. Então, as pessoas que tinham status, né, de estar perto de Deus, de serem os representantes de Deus, eram exatamente o contrário de tudo aquilo que João estava representando. Uma vida simples, uma vida dedicada ao Senhor. E aí, aqui fala, no versículo 6, que as pessoas vinham para João confessando seus pecados e eram batizados por eles. Então, esse arrependimento, gente, ele tem que gerar fruto. E fruto, gente, é algo visível, não é algo só fica por dentro que ninguém vê, é algo que vai para fora. Então, eles confessavam os pecados, eles reconheciam. Gente, a gente precisa saber aonde que a gente está errando. A gente precisa entender quais são os nossos pecados. Se a gente não sabe no que a gente erra, a gente nunca consegue consertar, a gente nunca consegue mudar. Às vezes a gente olha e fala assim, Deus perdoa os meus pecados e passou. Quais pecados? É igual a gente pedir perdão por alguém. A gente falhou com uma pessoa e aí você vai pedir perdão, você fala assim, desculpa aí qualquer coisa. Qualquer coisa? Não é que eu vou perdoar uma coisa que eu nem sei se você está entendendo o que foi que me ofendeu, o que foi que você fez de errado comigo. Quando a gente pede perdão, gente, a gente tem que entender qual é o nosso erro. Isso em relação a Deus, em relação aos outros. Algumas vezes a gente vai errar, vai pecar sem saber. E a gente pode sim orar, Senhor, me perdoa pelos pecados que eu cometi mesmo sem saber. Mas melhor do que orar isso, é orar, Senhor, me revela os pecados que eu cometi sem saber. Porque quando você tem esse entendimento, você muda. Se você não sabe que você errou, como é que você vai mudar? Então, essa confissão, esse reconhecimento é essencial para você entrar nessa vida de transformação. E aí, fala que os fariseus e os saduceus estavam vindo para onde João estava batizando. Eles não estavam vindo para ser batizados, eles estavam indo lá para olhar, entender o que estava acontecendo. E aí João vai e desce a lenha neles. João, na posição que ele estava, né, que não era uma posição reconhecida diante, né, de uma burocracia, né, diante do templo, ele enfrentar esses poderosos era uma afronta muito grande, né? E ele vira para eles e fala, raça de víboras, quem deu para vocês a ideia de que vocês podem fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. O discurso desses religiosos não era um discurso de arrependimento deles, de pedir perdão, porque eles se consideravam uma posição muito acima. Então, eles não tinham esse discurso, porque, na verdade, eles nunca erravam. Eles iam se arrepender de quê? Se eles estavam tão acima de tudo, se eles eram cumpridores rigorosos da lei.
E aí João fala com eles, fala, se arrependem, mostrem frutos que vocês se arrependeram. Não adianta só falar da boca para fora, tem que ser algo visto. Não adianta falar que eu me arrependo de uma mentira que eu contei se eu continuo mentindo. Não adianta falar que eu me arrependo de ter inveja de alguém se eu continuo invejando. Que eu me arrependo de ter roubado alguém se eu continuo roubando. O arrependimento, ele tem que dar um fruto, e o fruto, ele é visível. E aí ele fala, não pensem que vocês podem dizer para si mesmos, Abraão é nosso pai. Querer se garantir diante de uma coisa como se a bênção de Deus fosse automática. A bênção de Deus não é automática, ela não é hereditária, não importa se seu pai era um pastor, era um homem de Deus, se seu avô era, se sua família toda é crente. Pouco importa. Deus tem um compromisso individual com cada pessoa. E ele vai querer ver os seus frutos. Você não vai mostrar os frutos de alguém, você vai ter que mostrar os seus. E essa vida com Deus, essa salvação, ela requer uma atitude. Ela requer frutos, e esses frutos são visíveis, esses frutos são palpáveis, são atitudes. Não adianta a gente na rua tratar todo mundo bem e em casa a gente ser a mulher louca, que grita com todo mundo, que briga com todo mundo, e aí chega a visita, até os seus filhos falam assim, nossa, como a mamãe mudou, queria que sempre tivesse visita aqui em casa. O fruto é o que realmente a gente é. E aí ele fala que o machado já está posto à raiz. Esse machado está falando sobre juízo, sobre julgamento. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O julgamento vai vir e Deus vai julgar cada um de acordo com as suas obras, de acordo com o fruto que der. E aí depois ele vai falar, olha, eu estou batizando com água para o arrependimento. O batismo de João consistia em quê? Nas pessoas entenderem que elas eram pecadoras, reconhecerem o pecado que elas tinham e diante de João para se purificar daqui. E aí ele fala que depois dele vai vir alguém mais poderoso. Ele reconhece que mesmo vindo depois dele, existia alguém que era muito mais poderoso do que ele e que ele ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. A gente viu em João que tem duas formas de entender esse batismo de fogo. Um é falando sobre juízo e outro é falando sobre um batismo de purificação, de santificação. Eu já falei da questão do batismo do juízo, do fogo do juízo, mas muitos estudiosos entendem que quando se fala de fogo não vai falar de batismo. Quando se falar de batismo não vai falar de uma coisa boa. E a Bíblia fala sobre o batismo de fogo. E esse batismo de fogo é um batismo de purificação. Então, João está falando o seguinte, eu estou aqui batizando pessoas que se reconhecem que erram, mas vai vir alguém que vai batizar pessoas para não errarem, pessoas para andarem num caminho de santidade. Nós vamos continuar errando depois que recebemos o Espírito Santo, batismo com fogo, vamos, mas o pecado não vai fazer mais parte da nossa natureza. É aquele momento que você erra e aquilo te incomoda. E aquilo mexe com você. Por quê? Porque você não faz mais parte dessa vida de pecado. O pecado não tem mais parte com você. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. E os dois não convivem. Então, João batizou com fogo para o arrependimento, com fogo, com água. Depois eu fico revendo os vídeos, eu vejo um monte de coisa que eu troco. Batizou com água para pessoas que reconheciam que eram pecadoras e que precisavam do perdão de Deus. E Jesus vem com o Espírito Santo e com fogo para trazer uma vida de santidade, para trazer a ajuda que a gente precisa para não andar pecando de acordo com a nossa natureza carnal, mas andando de acordo com a nossa natureza espiritual. Quem é espiritual discerne todas as coisas e busca agradar a Deus. E aí ele fala isso, que ele tem na sua mão uma pá, e ele vai juntar o trigo no celeiro, mas vai queimar a palha com fogo que nunca se apaga. Lembra que eu mandei a foto lá no grupo? Deixa eu compartilhar aqui, porque tem algumas pessoas que não estão lá no grupo. Eu mandei uma foto de trigo, uma pessoa até perguntou se era arroz, mas é trigo, olha só. Isso aqui é uma plantação de trigo. Isso aqui é palha. A palha é como se fosse a parte de baixo do trigo, né? Mas aqui, ó, trigo tem fruto, palha não tem.
Os dois, quando você olha rápido, parece muito, mas um tem fruto e outro não tem. O que Jesus veio para fazer? Veio fazer separação entre o trigo e a palha, entre o que tem fruto e entre aquilo que só tem aparência. E hoje eu convido cada uma de nós a fazer uma reflexão, se a gente tem frutos ou se a gente tem aparência. Se a gente tem vivido a essência daquilo que a gente realmente é, ou se a gente tem vivido uma vida que só é para mostrar para os outros algo que a gente gostaria de ser, algo que a gente sabe que é o correto, mas que a gente não vive. Jesus, a gente pode até enganar as pessoas por muito tempo, mas Jesus vem para fazer essa separação. E ele vai separar o que é trigo do que é palha. Ele vai separar aquilo que tem fruto daquilo que só tem aparência. E aí Jesus vem para João para ser batizado. João fala assim, mas eu que preciso ser batizado por você. Como é que você vem a mim? E Jesus fala assim, olha, é necessário que seja feito assim para que tudo se cumpra. Então Jesus, como homem, ele se submeteu a tudo que era necessário. Como homem, ele estava cumprindo todos os requisitos da lei, mesmo que ele não precisasse. Jesus não tinha pecado, ele não tinha do que se arrepender, então não precisava se batizar. Mas ele foi porque ele foi cumprir tudo no nosso lugar. A lei que nenhum ser humano consegue cumprir ela por completo, Jesus cumpriu, para que essa lei não fosse aquilo que governasse mais a gente, mas aquilo que governa a gente é o Espírito Santo. E também porque ele nos deu o exemplo. Lembra que semana passada a gente falou sobre o que Jesus faria, em 6 passos o que Jesus faria? A Bíblia fala que Jesus deu o exemplo para que nós sigamos os seus passos. Então ele deu o exemplo, foi se batizou, para que nós sigamos o exemplo que ele deu para a gente também, se arrepender e se batizar. O Espírito pousou sobre ele e permaneceu. Esse era um dos sinais que João estava aguardando. Lá em João 1,32 fala sobre isso, sobre o fato do Espírito não só ter vindo sobre Jesus, mas ter permanecido sobre ele. Antes, gente, no Antigo Testamento, antes de Jesus, o Espírito de Deus não habitava dentro do ser humano. Ele vinha sobre o homem em momentos específicos, uma palavra, uma profecia, algum momento, mas não estava repousado ali o tempo todo, como hoje a gente tem a oportunidade de ter o Espírito Santo morando dentro de nós. Então, João teve essa promessa de que aquele sobre quem repousasse o Espírito Santo, aquele era o enviado de Deus. E quando Jesus é batizado, lá em Lucas vai relatar isso também, que o Espírito Santo veio em forma de pomba e pousou sobre Jesus. E aí vem uma voz do céu que diz, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Deus se agrada de um coração humilde e de um coração obediente. Quando Jesus vai, se humilha diante de algo que ele não precisava fazer, mas ele fez em obediência, a voz de Deus testemunha diante de todas as pessoas ali presentes que ele é o filho amado em quem ele tem prazer. Então, qual é a lição que a gente tem? Deus se agrada da nossa obediência. E Jesus, gente, não ficava se recomendando para todo mundo. Eu sou isso, sou aquilo, eu não preciso disso, como as pessoas da época faziam para se recomendar. Pelo contrário, ele esperava que Deus viesse e falasse por ele. É muito melhor a gente esperar Deus falar pela gente do que a gente ficar tentando se defender. E dessa forma, Deus falou diante de todos, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Amém? E aí a gente finaliza o capítulo 3. Espero que vocês tenham anotado. Se ficou alguma dúvida, por favor, podem falar. Grifem aí o que falou no coração de vocês. Meditem nessa palavra, ruminem tudo isso durante essa semana. E tragam semana que vem relato pra gente se edificar mutuamente. Tá bom? Amém. 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 Maravilhoso. Digam. Deixa eu parar aqui a gravação.